Pai nosso, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim o alimento deste dia. Dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Nossa gratidão. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Que a espiritualidade amiga possa estar do lado da nossa irmã Silésia Aparecida Antunes, a intuindo, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento, do nosso lado abrindo os nossos corações para que verdadeiramente possamos compreender e colocar em prática. Senhor, a nossa gratidão pelo grupo, por essa família que o Senhor nos deu, essa família virtual, que cada um de nós possamos ser abençoados, agraciados e receber esse amor que vem de Deus, de Jesus. Espalharmos esse amor por toda a humanidade. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus os abençoe. Silésia, nossa gratidão, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Hoje nós vamos discutir, sobre o tema Preparando-nos para uma Nova Vida com Jesus. E aproveitando, o fim do ano, onde a gente começa a se lembrar do Natal, que está se aproximando, a gente começa também a fazer reflexões, unindo ao Ano Novo tudo que a gente fez e tudo que a gente ainda quer fazer de melhor. O que deu certo, o que deu errado. Muitas vezes nos preocupamos com a ceia de Natal, o que vamos fazer, o que vamos vestir, ou o que não vamos fazer, o que não vamos vestir, mas, por último, fica a oração em segundo plano, Então, quando a gente se propõe uma mudança,
é necessário que a gente primeiro comece nosso autoconhecimento, um estudo profundo sobre nós mesmos, e isso requer uma certa maturidade, uma certa religiosidade, uma busca constante, né? Sempre na medida do possível a gente analisar e comparar as lições que Jesus deixou aqui na Terra. Então, quando a gente pensa ou fala que está se preparando para ser melhor, é sinal de que Jesus habita em nosso coração, como sempre habitou, mas de uma forma mais intensa, uma forma mais iluminada. Então, quando a gente começa a observar que nós precisamos melhorar alguns aspectos em nós mesmos da nossa vida, porque a gente já viu que muita coisa que a gente achava que era correto, no final dos resultados não era tão correto assim. Principalmente quando as consequências envolvem mais pessoas. E fazendo esse estudo, buscando algumas linhas de pensamento, eu cheguei à conclusão, né, que nós precisamos, eu já tenho pensado nisso, nós precisamos das pessoas para o nosso progresso espiritual. Não adianta a gente querer ficar sozinho, não adianta a gente falar que vai evitar as pessoas que nos fazem algum tipo de mal, né, porque a gente não vive só. Uma hora ou outra a gente vai precisar de alguém. E uma hora ou outra alguém vai precisar da gente. Não tem como, né? E a gente, voltando a Jesus, a gente percebe que ele se misturou com o povo, né? Para ensinar as leis de Deus. Ele mesmo, que não precisava, se misturou à multidão, né, cheia de pecados, para ensinar aquela multidão. Então, nós precisamos do outro também para a gente crescer, para a gente evoluir, né? E Jesus não trabalhou sozinho, né? Ele convidou homens de boa vontade, homens como nós, cheios de defeitos, cheios de falhas, pessoas difíceis de conviver, cada uma valorizando coisas diferentes, né? Muito materialista a maioria dos discípulos, mas mesmo assim Jesus escolheu para ficar junto dele, para fazer o trabalho aqui na Terra. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente se julga incapaz, né, de estar em determinado lugar, fazendo alguma coisa, ajudando alguém ou nos ajudando. A gente se sente incapaz, se coloca incapaz, porque, de uma certa forma, exige um certo esforço a mais. É muito confortável a gente permanecer da forma que está, muitas vezes. A gente só não gosta de certos resultados, mas a gente é conduzido muitas vezes à zona de conforto, né? E aí, a gente, falando que Jesus escolheu pessoas de boa fé, de boa vontade, será que nós, aqui, nessa reunião, vamos pensar em outras pessoas, mas que nós, aqui, nessa reunião, nos consideramos alguém de boa vontade? Né? Eu acho que é tão importante a gente se perceber dessa forma, né? Não que os outros achem, a gente, nós, né? Eu sou uma pessoa que, quando precisa, eu estou ali atenta, eu estou, não só o próximo, mas eu preciso de mim, de me buscar, de me achar, de me conduzir, eu estou atenta, né, a isso, eu coloco Jesus antes de decidir, de fazer minhas decisões, eu faço oração. Quantas vezes a gente vai resolver alguma situação e a última coisa que a gente faz é uma oração? Muitas vezes a gente faz quando o resultado não foi bom. Aí a gente clama, ah, meu Deus. Mas antes disso, a gente muitas vezes não pede, oh, meu Deus,
ilumina meu caminho, ilumina as mãos dessa pessoa que vai me ajudar, que vai me conduzir, ilumina meu trabalho, né? Muitas vezes a gente clama por Deus quando a situação não está tão confortável. E deveria ser o contrário, né? E muitas vezes também, a gente, quando alguém fala com a gente para fazermos algo em prol de alguém ou de alguma coisa, a gente se acha indigno, né? Eu? Não, mas eu ainda preciso. Eu preciso melhorar. Não, quem sou eu? A gente mesmo se menospreza. E na Bíblia está escrito que Jesus escolheu, né? Você foi escolhido por Jesus. Você foi escolhido por Deus para estar aqui, né? Entre milhões de espermatozoides, nós fomos o escolhido para estar aqui na Terra, para aprender, para praticar os ensinamentos, né? E quantas vezes a gente não se coloca a pessoa mais importante do mundo, porque a gente tem que se sentir mais importante, para depois conseguir valorizar as outras pessoas. Quando eu penso na preciosidade de estar aqui enquanto escolhido entre milhões, eu vejo que eu sou importante, que eu posso contribuir para alguma coisa ser melhor, ou para muitas coisas serem melhores, inclusive eu, né? Então, a gente sabe que Jesus veio para mostrar o caminho da paz, o caminho da felicidade, né? Deus nos criou para isso. Porém, ele não prometeu que aqui seria um mundo só de bonança, né? Que na terra tereis aflições. Mas também não significa que nós vamos viver só de aflições. Porque senão a gente fica no impasse. Nossa, agora eu estou feliz. Ah, mas eu tenho que esperar porque daqui a pouco isso passa, né? E a gente sabe que tudo é muito efêmero, é muito passageiro. Mas a gente não pode se preocupar com o futuro, a gente tem que viver o momento presente. Seja ele bom ou não, tudo é aprendizado na nossa vida, né? E a gente fala, né? A gente sabe disso quando fala, quem quiser ser meu discípulo, Jesus falou, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Então, ele não falou para tomar a cruz do outro. Tome a sua cruz, do tamanho que você consegue carregar, né? Do tamanho que você consegue suportar. Inclusive, nós fizemos a cruz para Cristo. Ele não fez a cruz para nós, né? E aí eu fico questionando às vezes, né? E qual seria a minha cruz? Porque muitas vezes a gente considera vários problemas uma cruz. Nossa, meu Deus, me tira essa cruz. Mas o mais importante que eu me propus vir à Terra antes de reencarnar, muitas vezes eu não percebo. Passa despercebido aquilo que eu preciso melhorar enquanto eu estava no plano espiritual, enquanto eu estava lá e me propus vir à Terra, passar por alguns desafios, né? Então, a gente precisa estar muito atento à nossa volta, em torno da nossa família, em torno dos acontecimentos, né, que vão se sucedendo ao longo de nossa vida, porque nada melhor do que o tempo, né? O tempo, ele mostra para nós muitas coisas sublimes, mas é preciso estar atento à sutileza. As situações não são escancaradas para a gente perceber, puxa, eu vim à Terra por isso, eu estou aqui para isso. Puxa, eu preciso melhorar mais esse meu lado espiritual, esse meu lado, né, carnal, né? Mas muitas vezes a gente não percebe, né? E falando de sofrimento, né, a gente sabe que o sofrimento é uma criação humana, né? E muitas vezes o sofrimento, ao invés de nos aproximar de Deus, ele nos distancia, né? É claro que como humanos, a gente, muitas vezes no sofrimento, a gente se rebela, a gente se revolta, mas quando a poeira abaixa, a gente começa a perceber, buscar
né, soluções, né? Há pessoas que se prendem a esse sofrimento e acabam dificultando a vida, dificultando em torno de si mesma, mas o sofrimento, depois que ele passa, a gente percebe que a gente se transforma, a gente percebe que a gente foi muito forte diante daquilo, né? E a gente pensa, puxa, foi assim mesmo, foi dessa forma mesmo que eu consegui passar, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a tudo isso para viver feliz. É tão estranho falar em sofrimento e felicidade, né? Mas quando a gente tem sabedoria, serenidade, a gente consegue focar na solução dos problemas. A gente consegue ver que o nosso problema, diante de muitos outros, não são tão grandes assim. Então, é preciso da gente estar atento a essas situações. E, sempre que possível, a gente pedir orientação a Deus, né? O que falar, o que fazer, né? Em todas as situações. Acordou, pede a Deus. Vai dormir, agradeça a Deus. Porque também não é só pedir, é agradecer, né? Bom, eu preparei também do livro Jesus no Lar, né? É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio. Fala exatamente dessa situação de Jesus no lar, Jesus no nosso coração. Então, uma certa feita, Jesus estava na casa de Pedro, né? E ele fala, Pedro fala assim, não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegado aos meus bens e ciumento a tudo. Tudo é propriedade minha. Aí, nisso, Jesus fita, né, e fala, Pedro, tudo na vida é indispensável à boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos tropeços mais duros. E depois ele vem questionando, né, as questões dos tropeços mais duros, né, a questão da fé, eu tenho aprendido muito, principalmente depois da pandemia. Aliás, durante a pandemia, porque eu tive muito medo, eu tive pessoas na minha família muito doentes, e eu tive que enfrentar um hospital com pessoas doentes, eu tinha que ir todos os dias lá, dar o meu parecer do que fazer com a pessoa. Então, se não fosse a fé que eu desenvolvi naquele momento, pelo medo que eu tive no início da pandemia, eu não teria pisado no hospital, porque eu fiquei, assim, transtornada. Depois eu tive vergonha da falta de fé que eu tive na situação que precisava. O bom é que quando eu precisei estar lá, eu já tinha me levantado, né, erguido e trabalhado a minha fé. Então, a todos os dias que eu pisava ali, eu pensava, isso não vai acontecer comigo. Eu preciso decidir para a pessoa, mas comigo não vai acontecer. E, realmente, graças a Deus, não aconteceu, né? Aí, depois, Jesus vai conversando com as pessoas que ali se encontravam na casa de Pedro, né? Aí, vem a pergunta para Jesus, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que será depositado o leite. De qualquer forma, quando se toca o azedume, não servirá para os serviços delicados. Aí Jesus sorri e explana.
Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Então, aqui fala do zelo, do cuidado que a gente tem que ter, né, com as nossas atitudes, com nossa fé, toda cautela, né, dentro da nossa espiritualidade, para que no final a gente não tenha, como foi dado o exemplo do leite, o azedume em nossas vidas, apesar dos tropeços, que a gente saiba entender e saiba focar na solução, né? Depois, começa o tema, a lição da semente. Aí diz assim: diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quando quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe sondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Então, assim, a gente vive mesmo, né, aqui citou o lar do Senhor. Quando a gente fala o lar do Senhor, na minha concepção, mais do que nossa própria casa, o nosso corpo é o templo do Senhor. Então, claro que nós temos vários tipos de sentimentos. Somos seres humanos, somos passíveis de erros, somos passíveis de orgulho, somos passíveis de tristeza, de raiva, mas isso não nos impede de perceber até que ponto isso tem nos ajudado, até que ponto que isso tem nos incomodado ou incomodado outras pessoas, né? E a questão da gente deter as nossas mazelas, né, as nossas dificuldades, é o ponto que eu acho que começa os degraus da evolução. Quando eu começo a perceber, puxa, eu sou orgulhoso mesmo. Nossa, eu tenho tido muita raiva, isso não é bom, isso me faz mal. Eu posso ter raiva do outro, mas o primeiro a passar mal sou eu. O primeiro a sentir qualquer situação negativa sou eu. Eu preciso mudar o meu foco, eu preciso mudar meu ponto de vista. E quando a gente começa a perceber isso, a gente olha aos lados, né, dos lados, e percebe que muitas coisas que nos fazem mal, o outro não faz. O outro, você fica nervoso por situações, você preocupa com bens materiais
que para o outro não tem a menor importância. Aqui em Itatiaia-Sul, teve uma senhora que chamava Dona Jesuína. Ela era benzedeira e os meus alunos falavam muito dela. Então, eu fui conhecer a Dona Jesuína. E aí, quando eu cheguei lá, ela me perguntou o que eu tinha ido fazer lá, e eu tinha realmente ido conhecê-la, mas eu era muito jovem. Aí eu falei, não, só pode me benzer. E quando eu entrei na casa dela, gente, era uma casa de chão batido, não tinha muitos móveis, inclusive na cozinha dela, por ser muito visitada, tinha até umas pedras para as pessoas sentarem. E aí, o que ela fazia? Ela colocava um tapetinho, quem não sentava na cadeira, ela colocava um tapetinho para a pessoa não resfriar. E me tocou muito, porque essa primeira vez que eu fui na casa dela, chegou uma pessoa com um carro zero, vermelho, e levou as chaves para ela benzer. E ela benzeu com uma alegria e falou assim, eu tenho tudo que eu preciso. Eu olhei aquelas pedras na cozinha. Falei, Deus me livre, porque eu era jovem, né, gente? Deus me livre. Tem tudo que precisa. Né? Aí, falei, gente, mas é de uma humildade que até hoje eu fico pensando assim, até que ponto, né, que a gente olha para as coisas materiais, que o nosso sofrimento, a maior parte é por questões materiais, né? Até que ponto eu olho para as coisas e falo, isso me é suficiente? É o suficiente para eu ser feliz, para eu viver bem, para eu estar em paz, né? Então, a felicidade, para ser feliz, a gente não precisa ter muito, né? Para a gente ter paz, paz de espírito, então, eu acho que nós precisamos ter conosco mesmo. E encontrar essa paz de espírito depende só de mim. É claro que, às vezes, alguém que gosta muito da gente nos dá umas dicas, né, nos dá uns puxões de orelha, que a gente costuma demorar a absorver, né, principalmente quando fala na base da brincadeira, mas você sabe que, no fundo, é uma grande verdade, mas você passa dias, semanas, às vezes, dependendo da situação, até anos, para entender, realmente eu errei, ou não é bem assim, mas tem uma ponta de verdade nessa situação. Então, isso tudo, eu acredito que quando nós começamos a perceber, é Jesus no nosso coração falando, através da espiritualidade, conduzindo um amigo a falar, conduzindo a nossa consciência, porque quantas vezes a gente está em situações que a nossa consciência nos diz que aquilo não é bom, que a gente não deve falar, que a gente não deve fazer, e a gente vai, atropela e faz. Então, muitas vezes, a espiritualidade está ali nos conduzindo, e a gente ainda insiste, por ignorância, a insistir e fazer aquilo que não deveríamos fazer. Uma vez eu estava numa loja e vi uma situação muito desagradável de um cliente da loja, e depois o dono falou uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele falou, olha, essa forma que ele nos tratou aqui, é falta de Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso, e às vezes, vira e mexe, eu começo a pensar nisso. E realmente, para mim, faz sentido, porque quando se tem Deus, a gente profere menos palavras inadequadas. Quando se tem Deus, a gente não busca lugares inadequados. Quando a gente busca viver um caminho do bem, até as pessoas boas aproximam da gente, e aquelas que não nos são muito afins não conseguem ficar próximos a nós.
E nós também não conseguimos ficar próximas a elas, nos fazem mal, né? Bastou a gente ir numa festa que a gente percebe isso, a gente olha para um lado, olha para o outro, olha uma mesa, é um alívio quando você acha alguém que você gosta. Porque se você não achar, pode ter o bom do melhor para comer. Não tem graça. Assim é a nossa vida no dia a dia. Muitas vezes, a gente não busca o que é melhor para nós. Isso aí, Cida, sintonia. Muitas vezes a gente não busca o melhor para nós. E eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, deixa eu ver se ela está aí, com a Eusa. Ela está aí, não está? Tá. Tenho aprendido muito com a Eusa. Vou contar uma pequena história em homenagem a ela, porque eu acho que ela é um exemplo. A Eusa está fazendo um tratamento de saúde e sempre que a gente a visita ou vai, a Eusa, ao invés da gente dar o consolo, ela que fala palavras muito bacanas. Esses dias ela estava saindo para o hospital e ela estava com um vestido muito bonito, unha bem feita, colarzinho, brinquinho combinando. Aí eu preocupada que ela estava sem o biscoitinho para levar para o hospital. E nisso passa um carro na rua e fala assim, elas estão indo para o casamento? Ela estava indo para o tratamento. Sabe? Então, assim, é uma pessoa que você não vê falar mal de ninguém, né? Então, assim, eu não tenho, a gente fala que não tem tempo, eu gostaria de estar mais próximo dela, mas quando eu estou próxima a ela, é uma pessoa que me ensina muito. Então, assim, isso tudo, ao longo da vida, a gente vai aproveitando, porque nós somos somatórios de muitas pessoas, né? Eu sou somatório de tudo que eu já vivi. É lógico que a gente, muitas vezes, deixa se levar sem perceber por algumas opiniões, né, de outras pessoas, mas depois, quando a gente volta para nós mesmos, a gente percebe que a gente tem nossos gostos, né, que a gente tem nossas apreciações. E, dentro disso, a questão religiosa também ela é muito latente no nosso coração. Né? A gente pode passar tempos sem uma busca religiosa, mas chega um tempo que a gente sente falta. Chega um tempo que você fala, nossa, eu estou com um vazio tão grande. O que eu preciso fazer para preencher esse vazio? E como nós fazemos estudo da doutrina, eu acho ela muito esclarecedora, ela nos faz entender o porquê que nós passamos por certas situações na vida, ela nos ajuda a não desesperar enquanto vemos certas situações na nossa vida do outro, ela nos ajuda muitas vezes a calar, ela nos ajuda a falar, e faz a gente entender que esse mundo realmente é passageiro, mas que nessa passagem a gente precisa aproveitar muito dessa vida, porque essa vida é muito boa. Apesar de tudo, é muito bom viver. É muito bom estar aqui, desde que eu saiba, desde que eu valorize, desde que eu busque a alegria, desde que eu busque a paz, desde que eu busque o entendimento de tudo que me acontece, desde que eu busque o entendimento de tudo que acontece com as pessoas ao meu redor. Então, fica mais leve as situações quando eu começo a ter entendimento. Chico Xavier, ele tinha em cima da cama dele a frase, né? Tudo passa. Então, quando ele estava triste, ele costumava ir até o quarto para ler Tudo Passa, né? E dentro dessa frase tem uma história
de um rei que ele era um rei muito bom para as pessoas e todo mundo gostava muito dele, e ele achava, como acontece na nossa vida, quando está tudo muito bom, a gente não se preocupa muito com Deus, a gente não se preocupa muito de agradecer. Então, era muito bom naquele reinado. Até que um dia, houve uma guerra para tomar o reino, e nessa guerra, muitas pessoas morreram, e muitas pessoas ficaram feridas, e o rei sobreviveu em meio aos destroços, muito desesperado. Ele começou a procurar por sobreviventes. E nisso ele conseguiu alguns sobreviventes, fugiram do reino, mas ao longo do caminho ele foi preso, né, pela outra equipe de combate e foi colocado para ser decapitado. E ele estava muito triste mesmo. Porém, há um tempo atrás, antes disso tudo acontecer, ele sempre consultava um sábio que ia ao seu reino, e ele lembrou-se que, nos tempos bons, esse sábio havia entregado 2 bilhetes para ele, e ele havia guardado no cinturão de couro que ele sempre usava. Então, lá na prisão, ele lembrou-se disso, e ele pegou, o sábio havia falado para ele, olha, esse papelzinho dobrado é do dia mais feliz, você vai abrir no dia que for mais feliz da sua vida. E esse que não está dobrado à ponta, você vai abrir no dia mais triste. Como era o dia mais triste, ele abriu o papel sem estar com a ponta dobrada. Quando ele abriu, estava escrito, isso vai passar. Ele desesperou, porque ele já não tinha mais esperança. E o que ele não sabia é que as pessoas, em meio à mortandade que ocorreu no reino, muitas fingiram estar mortas. E quando toda a tropa foi embora, eles levantaram, buscaram a ajuda dos reinos vizinhos e foram salvar o rei. E conseguiram. E voltaram para o palácio, meio, né, derrubado, meio que derrubado, mas mesmo assim comemoraram a vida dos que conseguiram sobreviver. E o rei, muito feliz, com um cálice de ouro em suas mãos, pensou, puxa vida, esse é o dia mais feliz da minha vida. E ele lembrou-se do outro papel e retirou do cinturão. Quando ele retirou, estava escrito, isso também vai passar. Então, se une, né, essa mensagem à fala também que Chico Xavier colocava em cima de sua cama. Tudo passa nessa vida, a gente não pode desesperar, né? E aí, a gente vai acompanhando, né, ao longo da nossa vida as situações, ao longo da nossa vida a gente vai querendo se conhecer melhor, vai conhecendo as pessoas melhor, né, e dentro disso, a partir do momento que eu me conheço, eu vou renovando a minha energia vital, eu vou buscando forças, né, divinas, muitas vezes vem de palavras amigas, mas eu mesmo busco a minha cura, eu mesmo, se eu quiser, eu busco a energia que eu preciso, claro que com cuidados na alimentação, com o corpo, mas o espiritual são buscas que eu faço quando eu tenho consciência disso, né? Nosso corpo é 70% de água, né? E essa água que contém no nosso corpo, ela se transforma, ela pode oxidar, né, se transformar em várias situações de doenças, como eu posso também transformá-la em cura, né? Tem um cientista chamado Masaru Iamoto, ele conseguiu pegar uma molécula de água, colocar num microscópio muito potente, e ele fez a experiência da molécula de água, né? Ele pegou essa molécula, falou uma palavra de amor, a molécula teve toda uma estrutura, uma forma branca, clara, uma estrutura muito linda de se ver. Quando ele falou uma palavra negativa, essa mesma molécula se escureceu toda e tomou uma forma muito diferente. E assim ele fez com músicas
heavy metal, ele fez com várias situações de palavras, de músicas, de frases, e no final ele concluiu: se nosso corpo é 70% de água, e se as moléculas da água se transformam diante de nossa fala, de nossos pensamentos, nós somos capazes de mudar tudo dentro de nós. Nós precisamos saber, quando a gente consegue saber disso, a gente é capaz de nos curar, claro que junto a uma fé inabalável, junto com a divindade do meu eu, né, junto com Jesus no meu coração, a espiritualidade nos conduzindo, a gente é capaz de produzir toda a nossa cura. A gente é capaz de colocar Jesus no nosso lar. Primeiro, o lar do corpo. E segundo, o próprio lar, o físico, né? A gente sabe que no nosso lar estão as pessoas que muitas vezes são as mais difíceis de conviver. Não são todas, mas a gente sabe que as propostas, né, muitas vezes nos são colocadas as pessoas às quais a gente tem alguns débitos, né, e elas para conosco. Então, quando a gente começa a entender que tudo depende de mim, aquele irmão difícil, aquela prima que eu não tolero, aquele pai ignorante, aquela mãe omissa, tudo está certo. Difícil da gente aceitar. E a gente não vai mudar o outro. Então, quando a gente busca que Jesus tem que entrar no meu lar, apesar de, eu começo a entender que se o outro não vai mudar, mas eu quero que Jesus entre no meu lar, eu tenho que mudar. Primeiro, eu tenho que mudar minha forma de ver essas pessoas. Depois, eu tenho que ver como é que eu vou agir diante dessas pessoas. Como que eu vou fazer diferente? Eu vou prevalecer aquilo que deu certo, ou pelo menos amenizou a situação, e vou buscar ajuda naquilo que eu preciso mudar. E essa ajuda não tem receita. A receita, às vezes, vai vir de uma pessoa ou da sua própria observação. Porque quando a gente quer, a gente consegue respostas. Mas tudo com muito amor. E olha que não é muito fácil. Colocar amor onde você tem antipatia. Não é fácil colocar amor onde tem indiferença. Mas não é impossível. A gente precisa perceber que tem situações que não nos cabem. Então, a gente não vai sofrer porque o outro tem que mudar. Agora, há situações que o outro não vai mudar, mas ele vai continuar convivendo com você. Aí é você que vai mudar, pelo menos a sua forma de ver. E aí a doutrina entra para os entendimentos. É tudo programado, né? Tudo muito programado no plano extraterrestre, né? No plano espiritual. E a gente precisa se perceber como uma pessoa muito importante, como uma pessoa que faz parte do divino, que nós somos centelhas divinas, que nós não estamos aqui na Terra à toa, que tudo tem um propósito. E que eu não posso permitir que o outro me roube esse propósito. A partir do momento que eu foco no outro, eu deixo de evoluir. A partir do momento que eu estou presa à situação que o outro me faz ou que faço com ele mesmo, eu não evoluo. Eu paraliso toda a situação. Então,
a partir desse momento que eu começo a perceber que nem tudo que eu quero vai ser do meu jeito, e que eu posso, apesar disso, ser feliz, isso muda totalmente a visão, a nossa visão em relação à vida, em relação a Deus, e a gente passa para um patamar onde você quer se conectar com o divino. Você quer se conectar com Deus, independentemente de qualquer situação. Que você quer ser feliz, independente de qualquer situação. Eu fico observando pessoas mais velhas, as quais eu convivo, e eu questionava muito como que elas são tranquilas diante de tudo que já viveram. E a gente começa a observar como exemplo e a gente vê que ali, naquelas pessoas, há muita sabedoria, né? Elas conseguiram ultrapassar dificuldades enormes, mas não desistiram de viver, não desistiram de ser quem elas são. E eu percebo, assim, que são pessoas melhores. Apesar de tudo, são pessoas melhores, são pessoas que se ajudam entre si, são pessoas que não se prendem às situações difíceis da vida, apenas vivem uma de cada vez. Então, eu penso, como nossa média de vida está cada vez aumentando, eu peço muito a Deus, nas minhas orações, que se eu chegar aos 82 anos como meu pai está, lúcido, que eu tenha a mesma sabedoria dele. Os irmãos estão partindo, ele é o mais velho, criou todos os irmãos. Agora, recentemente, morreu uma irmã mais velha, e a gente até acostumou que ele não se desespera. E ele continua, ele tem a religiosidade dele, ele é católico, ele tem o grupo de convivência dele, ele vem na minha casa todo domingo para almoçar, então ele tem toda ele cuida, ele faz pilates, ele vai para hidroginástica, tudo por conta própria. E eu fico vendo pessoas mais novas, às vezes presas numa depressão dentro de casa, sem uma perspectiva de vida, pessoas que reclamam de tudo, de qualquer coisa, pessoas às quais ninguém já está suportando viver junto, né? E fico vendo pessoas, não só como meu pai, mas ele é a pessoa mais próxima, assim, que eu tenho de exemplo. Claro que tem situações que eu já me encaixo, que é aquelas de você contar a mesma história, né? Que a gente vê que a maioria das pessoas mais velhas tem isso, eu nem precisei envelhecer para isso, né? Que eu, às vezes, conto a história 2 vezes para a mesma pessoa. Então, eu fico me vendo 82 anos, vou contar 4 vezes, né? Mas tudo bem, se alguém tiver paciência de ouvir, né? Mas é isso, a gente precisa se preparar para envelhecer bem, para estar bem. A gente precisa se preparar para as dificuldades. A gente precisa ter sabedoria para lidar com essas dificuldades. A gente precisa ter sabedoria para desfrutar os momentos alegres. Porque a gente também precisa viver situações alegres. A gente também precisa estar junto de pessoas que nos acrescentam. E a gente também precisa ser esta pessoa na vida de outras pessoas. Então, o cuidado que a gente deve ter para não se tornar uma pessoa inadequada, inconveniente, uma pessoa amorosa, uma pessoa que sabe a hora de falar, uma pessoa que sabe a hora de calar,
uma pessoa que sabe observar a vida, observar a si mesmo. Isso tudo contribui para a gente abrir as portas do coração e ter mais Deus. E aí a gente passa a ter Jesus no nosso tempo. A gente passa a ter a espiritualidade nos conduzindo mais de perto. Não que ela se afaste, mas a gente muitas vezes não percebe. Então, todo momento, em tudo dai graças. Na Bíblia diz isso, em tudo dai graças. É tudo muito importante. Até as situações que eu não gosto são importantes. Né? Aí, diante disso tudo, eu vou deixar algumas perguntas, né? Para mim também, né? Mas para todos nós. Para você fazer uma autoanálise. Você é uma pessoa que desiste fácil? Você é uma pessoa que consegue perceber seus erros, suas falhas? Você reflete sobre seus erros? Você perdoa os seus erros? Você é uma pessoa que ainda quer ser feliz, ter paz, sentir Deus em sua mais pura sabedoria? Você quer ser sábio? Então, se você se encaixou em alguma dessas perguntas que eu faço para mim, o que você está fazendo em prol de você mesmo? O que você tem buscado? O que você já conseguiu dentro da sua busca interior? O que você já conseguiu dentro de alguma proposta que você fez a você mesmo? E o que você ainda não conseguiu, mas pretende conseguir? Isso é autoconhecimento. Isso é autoestima. Isso é ativar a religiosidade que existe dentro do seu eu. Então, fiquem essas perguntas, são perguntas que eu escrevi, que eu tenho feito para mim. Eu quero ser feliz, apesar de algumas situações, eu quero ser feliz. Eu quero que as pessoas que estejam ao meu redor sejam felizes. Eu quero que as pessoas que estejam junto a mim sintam-se à vontade de falar o que sentem. Eu quero que elas também sintam a vontade de não me falar nada. Enfim, eu quero sentir bem ao lado das pessoas e quero que elas também sintam à vontade ao meu lado. Uma vez que, como eu disse no início, não conseguimos viver só. Claro que vão ter as situações que a gente vai ter que passar por cima de alguma situação, mas isso também é sabedoria. Isso também é praticar Deus. Não que a gente tenha que aceitar tudo. Muitas vezes a gente não precisa aceitar tudo. Aliás, Deus nem quer isso da gente. Né? O não que eu tenho trabalhado em mim, que eu tenho dificuldade de falar não, muitas vezes, é importante. É importante. Assim como os sims que eu já deixei de falar, também são importantes. Né?
E aí, gente, para que a gente consiga ser feliz, é preciso ter foco, principalmente nos momentos difíceis. A gente tem direito de chorar, a gente tem direito de sorrir, a gente tem direito de afligir, de preocupar, nós temos direito. Nós precisamos até passar por essas sensações, por esses sentimentos. Mas depois que a gente começa a erguer, que a gente sacode a poeira, a gente precisa ter foco. A gente precisa ter busca. O que eu quero depois disso? O que é possível depois disso? O que é que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? E aí a gente passa a entender melhor a gente mesmo, saber das nossas fraquezas, conhecer as fraquezas do outro em relação a nós e a eles mesmos, e a vida passa a ficar mais leve. Porque a vida é igual para todo mundo. Há pesos, medidas que todo mundo passa pela mesma situação. A diferença está a forma que cada um conduz. Eu posso colocar mais peso ou menos peso naquela situação. E muitas vezes nem preciso transformar a situação em problema. Muitas vezes eu transformo aquilo em problema. Então, é necessário, não só no fim de ano, que a gente promete tanta coisa, mas ao longo dos dias, eu nem vou falar do ano, mas sempre que possível, porque nem todo dia é, né? Pelo menos para mim, mas sempre que possível, a gente refletir sobre os acontecimentos, as nossas atitudes, a nossa busca espiritual, e a partir do refletir, a gente buscar melhorias e a partir das melhorias agradecer. Não esqueçamos de agradecer. Agradecer sempre. Em toda e qualquer situação, agradecer. Ademir, eu tenho 5 minutos agora. Fazer oração, que pode ser? Silésia, só gratidão, agradecer. Senhor, Senhor, que serenidade, que fantástico puxão de orelha de levinho, mas foi um puxão perfeito. Gratidão, gratidão. Termina para a gente com a prece. Eu quero muito agradecer a Deus. Junto a vocês, vamos elevar nossas mentes, nosso coração a Jesus e agradecer por esse momento tão importante, por esse momento tão valioso, que nós consigamos, a partir de cada dia, sermos melhores, que nós consigamos perceber ao nosso redor a espiritualidade nos conduzindo, junto a Jesus, junto à Virgem Maria, que nós consigamos evoluir sempre no caminho do bem, da paz, da alegria, da busca da felicidade plena. Que Jesus esteja conosco agora e sempre, que assim seja.